Que gostoso, né? Quando a gente louva, sabendo que Deus é o primeiro, Deus é o motivo do nosso louvor, né? Eu sempre anoto aqui, compartilho às vezes com vocês as coisas que a gente canta, né? Não vou fazer hoje não, mas só dizer assim, vocês repararam que a gente cantou, a gente louvou, ele cantou para Deus, louvor a Deus, não é aquele louvor que às vezes a gente escuta por aí que a gente é o centro do louvor, né? A gente precisa sempre lembrar disso. Vamos orar? Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Jorge, pelo que ele fez, pelo que ele faz, por ele se dispor junto conosco aqui a te louvar e prestar o culto a ti. Agora, Senhor, conosco, fale conosco. Que a tua palavra, que o teu Espírito, que está no meio de nós, seja quem conduza o nosso falar e o nosso ouvir, única e exclusivamente para a tua honra, para a tua glória. Faz a tua vontade, de acordo com o teu plano, porque tu és o Deus soberano. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Fazia tempo que eu não vim aqui, estava, confesso, com saudade. E sempre eu repito para vocês que o objetivo de estar aqui é dividir um pouco do que a gente tem estudado. E eu vou tentar fazer isso hoje de uma forma diferente do que a gente tem feito. Eu, esses dias, estava ouvindo uma mensagem do pastor Luiz Saião, intitulada Como Saber a Vontade de Deus. E nessa mensagem ele comenta que geralmente a gente apresenta a Deus os problemas do nosso dia, as decisões que a gente tem que tomar, querendo conhecer a vontade de Deus. Porque a gente sabe que se a gente fizer aquilo que Deus quer, é a melhor coisa que tem, né? Mas o normal, ou o comum, não é normal, o comum é que a gente leva para Deus aquelas coisas que estão nos angustiando aqui, as decisões que às vezes a gente tem que fazer no dia a dia. Então, a gente pergunta para Deus assim, é essa profissão que eu devo seguir? É essa pessoa que eu devo namorar ou casar? Eu devo comprar casa ou não devo comprar casa? E o Saião fala que essa é a busca de conhecer a vontade específica de Deus para a gente. Embora Deus responda muitas vezes, e não há nada de errado nisso, Deus pede para que a gente ponha as nossas aflições, os nossos motivos diante dele. Muitas vezes isso carrega um problema, né, que é a gente ter o foco muito em nós e não em Deus. O contrário do que a gente falou do louvor aqui agora há pouco. Embora Deus possa mostrar sua vontade específica, Ele, de modo geral, já nos deu condições e diretrizes para a gente tomar as decisões do cotidiano, do dia a dia. E muitas vezes Deus não substitui as nossas decisões por Ele fazendo alguma coisa. Por isso é que muitas vezes Ele não fala, porque já falou, já está dada a orientação. Ele não satisfaz os caprichos da gente. Ele age em função da sua obra, do seu plano soberano. Depois desse alerta, o pastor Saião chama a nossa atenção que o nosso foco deveria estar em conhecer a vontade que ele chama normativa de Deus. Pois se conhecemos bem, ela vai nos municiar em dois aspectos importantes da nossa vida. Primeiro, é satisfazer nossas decisões cotidianas da melhor maneira. Se a gente conhece
as diretrizes de Deus, essas diretrizes foram dadas para que as decisões do dia a dia nossas sejam tomadas de acordo com essas diretrizes. E o segundo aspecto fundamental que a vontade normativa de Deus nos orienta é para satisfazer, e aí o mais importante, o desejo de Deus em relação a nós. Isso acontece porque a vontade normativa de Deus carrega tanto os aspectos éticos, de postura, de comportamento, do que é esperado, de como a gente deve agir, como os aspectos teológicos da nossa relação com Deus. Ela define como Deus quer que nos comportemos no dia a dia, nas coisas do dia a dia, da vida terrena, e como Ele quer que nos comportemos em relação a Ele e seu plano soberano. Aí você vai perguntar, então, Paulo, como podemos conhecer a vontade normativa de Deus? E a resposta é que ela está completamente revelada na Bíblia. Tudo o que a gente precisa saber, Deus revelou na Bíblia. Se temos Jesus como nosso Senhor, então somos seus servos e estamos aqui para satisfazer a vontade dEle. E a vontade dEle, Ele nos revelou na Bíblia. Conforme a própria Escritura nos mostra, Deus nos recomenda ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar na sua palavra. Por isso o Saião usa uma frase que eu acho muito verdadeira, que ele fala assim: quem leva Deus a sério, estuda a Bíblia. Não faz sentido alguém querer agradar a Deus sem estudar a Bíblia. Porque como a gente pode agradá-lo se a gente não conhece sua vontade? Quem leva a Deus a sério, estuda a Bíblia. E o cristão maduro estuda a Bíblia com a prioridade de agradar a Deus, não a si mesmo. Por isso, estude a Bíblia. Como foi defendido pelos reformadores, só a Escritura, só a Bíblia é nosso guia. Então, o meu interesse é que todos nós deixemos de ser passivos, só ouvindo as mensagens do culto de domingo à noite, ou às vezes lá na internet, ouvindo aquele pregador que você mais gosta, mas de forma ativa nos dediquemos a ouvir, ler, estudar, meditar, memorizar a palavra de Deus. Você pode fazer isso sozinho, com sua família, em casa, em outra igreja, com outro grupo de irmãos, mas não leve a vida de banco de igreja. Invista em conhecer a vontade de Deus, estudando a palavra. Por que dessa introdução? É para relembrá-los que aqui na igreja nós temos uma oportunidade adicional de nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Aos domingos pela manhã nós fazemos nosso estudo bíblico e você é nosso convidado para estar conosco. Nós estamos estudando o livro de Atos. Esse livro tem 28 capítulos, a gente terminou hoje o capítulo 10, então assim, ainda estamos um pouco atrás da metade. A gente fez um break aí, uma parada grande durante Natal e o mês de janeiro. Então é um bom momento para você se juntar a nós, se você quiser, vem estar com a gente. Nos primeiros 10 capítulos, eu aprendi muita coisa que tem me incomodado sobre minha vida como cristão. E confesso, quando o grupo decidiu, e eu tenho certeza orientado por Deus, que a gente estudasse Atos, eu falei assim, será?
Glória a Deus que a gente está estudando Atos. Essa primeira parte trouxe também aprendizados valiosos sobre a forma de Deus agir, individualmente na vida das pessoas, mas principalmente para dar continuidade no seu plano de salvação através da sua igreja. Eu vou me arriscar hoje a fazer uma mensagem diferente da que eu estou acostumado a fazer e compartilhar com vocês, onde eu pego um texto que a gente está estudando e a gente corre o texto. Hoje o que eu vou fazer é, olhando para trás, e até se você não tem vindo a estudar conosco e quer vir, você possa ter uma noçãozinha meio rápida, grossa, e que isso te motive a entrar no barco e continuar o estudo de Atos junto com a gente. Então eu vou dividir 4 pontos que para mim são destaques desses primeiros 10 capítulos, que para mim foram aprendizados importantes. Obviamente há outros aprendizados igualmente importantes, mas eu estou usando esses com uma amostra e pedindo que com a direção do Espírito Santo ele possa te motivar a estudar a Bíblia e que ele possa fazê-lo entender que nossa prioridade deve ser satisfazer a vontade soberana de Deus. Primeiro ponto que durante esses 10 capítulos, para mim, assim, foi um aprendizado muito importante, e a gente cantou mais ou menos isso, é que Deus tem o controle de toda a história. Eu peguei um texto que está em Atos 1, de 6 a 11, e talvez eu vá ler aí, vou ler do verso 8 em diante, pular os 6 e 7, onde diz assim: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. O que vemos em Atos é uma continuidade da salvação que vem sendo preparada por Deus desde a eternidade. A gente tem falado no nosso estudo assim, são tantas coisas maravilhosas, sobrenaturais, fora do normal, que às vezes a gente corre o risco de ler, como nessa passagem que eu acabei de ler assim como se fosse uma coisa banal. Não, isso aí está falando sobre a ascensão de Jesus. Gente, aquilo era a prova de que Jesus venceu a morte, ressuscitou, continua vivo, agindo no meio de nós. E ele falou com eles, na história, no momento, numa data. Eles viram, tocaram, e viram o Senhor subir. E os anjos que vieram perto deles falaram assim: vocês estão admirados da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer. Ele é o Senhor da história. Longe de um pensamento posterior, a salvação vem sendo planejada, prometida e executada há séculos. Em Atos, continuando o que foi anunciado pelos profetas, registrado pelos evangelhos, vemos Deus conduzindo toda a história da humanidade para que a sua salvação e o seu reino seja realidade. No Antigo Testamento, a gente vê os profetas mostrando o que havia de vir.
como Deus estava preparando a redenção. Nos evangelhos, nós vemos Deus fazendo-se gente, vivendo no meio de nós, cumprindo o que havia sido profetizado e dando início ao fim dos tempos, a última fase, a fase final do seu plano de salvação para toda a criação. E em Atos, nós vemos Jesus enviando o seu Espírito Santo para formar, expandir e capacitar a sua igreja a testemunhar de Jesus Cristo para a salvação de todos os escolhidos. E quando esse trabalho de proclamação tiver concluído, Jesus Cristo voltará e haverá nos céus, e haverá novos céus, nova terra, e os salvos viverão eternamente com Ele. Amém? Nós não estamos aqui por coincidência. Tem um Deus cuidando de cada detalhe. Porque você é importante, é verdade. Mas Ele está cuidando de cada detalhe para que o plano de salvação dele seja executado. E que para que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. Pense nisso. O nosso Deus é Senhor da história. Segundo ponto que, para mim, chama muita atenção no que estudamos até agora em Atos, é que Deus age a seu modo. Deus age livremente. E Ele não tem uma forma padrão. Em Atos, nós vemos Deus agindo de formas distintas, uma diferente da outra. Livremente, de acordo com a sua soberana vontade. Apenas para ilustrar, considere o dia de Pentecostes. Está lá narrado em Atos 2. Vocês conhecem a história. Jesus ordenou a um pequeno grupo, depois daquele texto que nós lemos, depois que ele subiu aos céus, ele ordenou, era cerca de 120 pessoas que estavam no dia lá de Pentecostes. Ele ordenou que eles esperassem até o cumprimento da promessa, da vinda do Espírito Santo. E eles esperaram em Jerusalém, conforme Jesus havia mandado. E o Espírito é concebido a eles de forma sobrenatural, com um som como de um vendaval e uma aparência de línguas de fogo, visível, audível. Todos ficaram maravilhados. A multidão que estava em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes queria entender o que era aquilo. Pedro então prega, explicando o que estava acontecendo e mostrando que aquilo era a continuidade da ação de Deus na história, já predita pelas Escrituras, e evidenciando Jesus como Messias e Salvador. Dá uma olhada aí o que está escrito no final da mensagem de Pedro, lá em Atos 2, 36 a 42, e você vai ver o resultado que isso gerou. Verso 36, portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras o advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Você consegue imaginar isso? 120 discípulos. E se a gente olhasse o currículo daqueles 120, ou dos 12, 11, que depois vai virar 12, não é possível. Não vai dar certo esse plano. Depois do Pentecoste, de 120, se junta mais 3.000. Após 40 dias da ressurreição, da ascensão, ocorre essa maravilha. Pela ação do Espírito, o grupo de 120 vira mais de 3.000. Que maravilha, que entusiasmo, é a ação visível de Deus acontecendo. Mas não demora muito, Deus muda a forma de agir. Lembra que nesse segundo aprendizado é que Deus age livremente. Não tem uma forma padrão. Ele age de acordo com a sua soberana vontade. Depois daquela maravilha que aconteceu em Jerusalém, Deus muda a forma. A perseguição aparece, Deus permite a perseguição dos seus apóstolos e discípulos. Perseguição prende os apóstolos, em Atos 4, executa Estevão, em Atos 7, e em seguida dispersa os apóstolos, em Atos 8, para outras regiões da Judéia e para Samaria. Ora, o sofrimento e a dor, Deus estava usando para cumprir seu plano, que previa que os discípulos deveriam ser suas testemunhas onde? Em Jerusalém, em Judá, em Samaria e nos confins da terra. Foi necessário perseguição para levar a igreja a sair de Jerusalém e dar continuidade à vontade soberana de Deus e levar a salvação à Judéia, a Samaria e aos confins da terra. Outra forma completamente diferente. Veja a conversão do etíope, do eunuco etíope, a conversão de Paulo, a conversão de Cornélio. Cada uma delas se deu de forma maravilhosa, com ocorrências sobrenaturais, mostrando claramente a ação de poder do Espírito Santo. Mas cada uma delas feita de forma distinta, em pessoas diferentes, em condições diferentes. O apóstolo Pedro teve que ser ensinado para abandonar suas tradições cerimoniais do judaísmo para poder pregar para Cornélio. O etíope foi salvo através da pregação de Filipe, que não era um dos apóstolos, foi escolhido para ajudar na administração da igreja. E Paulo, depois da visão da intervenção direta de Jesus, foi Ananias. É capaz que alguns de nós nem sabem que Ananias é. Vai confundir com Ananias que morreu porque vendeu o terreno e não apresentou a Deus a oferta que devia ofertar. Mas esse Ananias de Damasco foi quem completou o trabalho, orando, impondo as mãos sobre Paulo para curá-lo e batizá-lo. Esses fatos explicam que Deus tem o controle de toda a história e Ele age livremente, da forma que lhe aprouver, através de pessoas e situações que você nem imagina. Aconteceu lá, continua acontecendo aqui. Mas olhando para o eunuco etíope, para Paulo, para Cornélio, pessoas tão diferentes, em condições tão distintas, me leva ao terceiro ponto do aprendizado. É que Jesus salva sem distinção. É impressionante o etíope, um africano, que era provavelmente um prosélito, que é aquele que aceita a religião judaica, o judaísmo,
e se submete à circuncisão, ao batismo do judaísmo para ser aceito, né, como um praticante integral do judaísmo. Ele seguia a religião, as festas, os rituais, mas ele não sabia o que falavam as Escrituras. Precisava alguém que lhe fizesse entender. Deus vai ao encontro dele e provê Filipe para pregar e batizá-lo. E se você não sabe, desde então e ao longo da história até os dias de hoje, a Etiópia tem uma das comunidades cristãs mais ativas da África. Cornélio, o outro caso que a gente falou, era um gentio, soldado romano, capitão do exército, e uma pessoa piedosa e temente a Deus, mas não era salvo. Ele não conhecia Jesus. Ele era uma boa pessoa, ajudava os pobres, orava a Deus, mas não era salvo. Deus vê suas ações e vai ao seu encontro. Deus converte a ele, sua casa e seus amigos. Paulo era um fariseu, era mestre conhecedor profundo das Escrituras, zeloso com as leis judaicas, e por isso ele virou um perseguidor intenso de Jesus Cristo e da igreja. Na verdade, ele era como um animal, um touro querendo acabar com a igreja. Mas também, nesse caso, Deus vai ao encontro dele e transforma a sua vida, fazendo dele o maior evangelizador dos gentios, como vocês conhecem da história bíblica. Talvez o caso mais emblemático para mostrar que Jesus salva sem distinção é a salvação em Samaria. O samaritano era considerado pelos judeus, e vamos levar para aquela época, né, como cachorro. Cachorro não tinha valor nenhum, né? Cachorro de hoje é diferente, mas naquela época cachorro não tinha valor nenhum. Eles eram considerados como traidores, porque quando Samaria foi dominada, quem dominou usou a técnica de miscigenar, de misturar. E eles se misturaram, aprenderam os rituais pagãos, se deram em casamento como gente pagã. E o judeu de Judá considerava aquilo uma aberração, uma traição enorme. Então, para eles, aquilo não valia nada, a ponto de que eles evitavam passar por Samaria quando eles saíam de Jerusalém e subiam ao norte. O judeu dava a volta, fazia o caminho mais longo, para não pisar no chão samaritano. Lucas, em seu evangelho, narra um evento que mostra muito bem a resistência que os próprios apóstolos tinham com os samaritanos. É uma ocasião em que eles, com Jesus, iam passar por Samaria. E os samaritanos não deram pouso a eles. Então veja a reação dos discípulos, está aí em Lucas 9, 53 a 55. Eu vou ler, diz assim: mas o povo dali não recebeu, porque se notava que o seu semblante, que ele ia para Jerusalém. Os samaritanos viram que eles iam para Jerusalém, é judeu, não os receberam, não deram pouso a eles. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Você gosta de churrasco de picanha? Tiago e João queriam fazer churrasco de samaritano. Traz fogo do céu, acaba com eles.
Tamanha era a resistência que o judeu tinha do samaritano. Mas Jesus repreende dizendo para eles: vocês não entenderam nada. Eu vim para salvar os pecadores. Mesmo que sejam samaritanos, mesmo que sejam gentios, mesmo que sejam religiosos, mesmo que sejam criminosos, mesmo que sejam perseguidores meus. E nós sabemos que para haver salvação de qualquer um, basta uma única coisa: crer no Senhor. Atos 10, 42 e 43 diz: Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz e filhos de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, se você acha que sua vida não tem jeito, que Deus nunca vai lhe aceitar, ou se não é com você, se você acha lá que o seu vizinho, que uma outra pessoa da sua família, não vale a pena pregar para ela, porque essa não tem jeito. Se você pensa que falar de Jesus para samaritano, entre aspas, é perda de tempo, não se esqueça que a graça, o amor e a misericórdia de Jesus é imensurável. Ele salvou a mim, salvou a você. Deus salva o pecador que nele crê, sem distinção de raça, religião, tamanho, tipo ou quantidade de pecado. Deus é o Senhor da história. Deus age livremente, sem forma padrão, e Deus leva a salvação, oferece a sua salvação sem distinção. Para terminar os 4 pontos que eu listei aqui, evangelizar é privilégio dos cristãos. Talvez para mim é o aprendizado do estudo de maior impacto na minha vida. Se você prestou atenção no texto que a gente acabou de ler, Pedro pregando na casa de Cornélio, no capítulo 10, fala que Jesus os mandou pregar ao povo. No 10:42 diz assim: Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Esta é a mesma ordem dada lá por Jesus após a ressurreição e mostrado por Marcos, em Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. No nosso estudo de Atos, a gente tem um livrinho do pastor Hernandes, um livrinho não, é um livro grosso, né, do pastor Hernandes, que serve de referência para a gente, para nos ajudar. E o pastor Hernandes fala assim que a evangelização é uma tarefa humana. O método de Deus para alcançar o mundo é a igreja. Se a igreja falhar, Deus não tem outro plano. Isso nos ficou claro quando estudamos essa primeira parte de Atos e as diversas conversões que a gente vê ali descrita. O Espírito Santo fez milagres, maravilhas, com a finalidade de evidenciar a autoridade dos apóstolos e dos discípulos, para introduzir a pregação que eles deveriam fazer. O fim não era a cura do coxo que estava na porta do templo, lá em Atos 3. O fim não era os prodígios e grandes sinais feitos por Estevão, que a gente vê em Atos 6, verso 8, deixa isso claro. O objetivo final não era a cura do Enéas, nem a ressurreição de Dorcas, feita de forma maravilhosa pelo poder do Espírito Santo. Nós ficamos maravilhados pela forma extraordinária como Jesus faz Filipe se encontrar com o etíope.
É uma coisa assim, parece um sincronismo, tamanho, que só Deus cuidando de cada detalhe para que exatamente a hora que o cara está lendo o livro de Isaías, o Felipe é posto do lado da carruagem do cara. Tudo perfeitamente ajustado no tempo, para que o etíope pudesse ouvir naquele instante, numa estrada deserta, o evangelho da salvação. É igualmente impressionante a ação direta de Jesus e do Espírito Santo para converter Pedro a se libertar do peso das leis cerimoniais do judaísmo, que provocava rejeição aos gentios. Sem mudar a forma de Pedro ver os gentios, ele não conseguiria pregar a Cornélio e a sua casa, e sem a pregação, não há salvação. É impressionante que nas conversões descritas em Atos, as individuais ou as coletivas, Deus age diretamente, provoca visões, coloca seus anjos para mobilizar as pessoas, o Espírito Santo faz maravilhas, Jesus intervém, mas a pregação é feita por um dos discípulos ou por um dos apóstolos. Não poderia ter sido feito por Jesus? Paulo não poderia receber ali, a hora que ele cai no chão, a pregação inteira de Jesus e a salvação se completar ali? Precisou ouvir a pregação de Estevão feita antes e depois talvez repetida por Ananias? Não poderia o anjo que apareceu a Cornélio ter pregado a ele na sua casa e para a sua casa toda? Mas não foi assim. Deus mobilizou Pedro para que Pedro fosse lá e pregasse. Você sabe por quê? Porque a evangelização, a proclamação da palavra é responsabilidade dada a nós, os seguidores de Jesus Cristo. Essa é uma responsabilidade da igreja e é um privilégio de cada crente. É isso que Paulo ressalta em Romanos sobre o processo da salvação. Confira aí comigo, Romanos 10, 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós aprendemos em Atos que é nossa responsabilidade pregar o evangelho da salvação, testemunhar a Jesus Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que você tem cumprido essa responsabilidade? Como cristão individualmente ou como igreja, para nós coletivamente, como a gente tem cumprido essa responsabilidade? E lembra do que a gente aprendeu aqui em Atos? Essa parte do plano é nossa. Jesus não tem plano B sobre isso. Essa é uma responsabilidade nossa. Eu vou terminar. Eu dividi com vocês 4 pontos. Confesso aqui que eu tinha um quinto, mas esse quinto eu vou fazer depois, é outra coisa. Só um cheiro. O quinto ponto é que a pregação é cristocêntrica, é focada em Cristo, só em Cristo. A gente fala disso numa outra ocasião. Eu dividi 4 pontos. Deus tem o controle de toda a história. Deus age a seu modo
livremente, sem forma padrão. Terceiro ponto, Jesus salva sem distinção. E o quarto ponto, evangelizar. Eu amenizei um pouco aqui, pois privilégio dos cristãos. É mais que isso, é responsabilidade dos cristãos. Meu objetivo com esses 4 pontos foi dar uma amostra, como eu falei no começo para vocês, daquilo que a gente está ganhando, estudando a palavra e aprendendo da palavra. Você deseja, como no começo a gente falou, conhecer a vontade de Deus? Estude a Bíblia. Deus quer que você realmente conheça Jesus Cristo e conheça a sua vontade profundamente. Deus quer que você seja uma pessoa ativa em apresentá-lo às outras pessoas que estão perdidas. Ele deu a você, a mim, a nós, essa responsabilidade. Presta atenção. Você quer ser realmente um crente que leva Jesus a sério? Você realmente quer conhecer a vontade do Senhor Jesus para poder satisfazê-la? Você quer crescer em maturidade e sabedoria? Então, não há outro caminho. Você precisa investir tempo de estudo na palavra de Deus. Não precisa ser conosco no domingo, mas você precisa tomar uma decisão e investir em ouvir, ler, estudar, meditar, memorizar a palavra de Deus. Você está disposto a isso? Você quer isso? Se você quer, na sua oração, peça a Deus, através do Espírito, que Ele transforme esse desejo em ação. Que você se disponha, reserve tempo para estudar a palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Paizinho de amor, nós queremos, Senhor. Nós queremos que o Senhor transforme a nossa vida cristã, não de uma vida passiva, esperando que os outros nos encham, para uma vida ativa, onde pelo poder do Teu Espírito em nós, possamos proclamar o Evangelho, a Tua salvação, às pessoas que ainda não Te conhecem. Senhor, trabalhe em nós, crie em nós a disposição de investir tempo em Te conhecer mais e mais, conhecer da Tua palavra, conhecer da Tua vontade revelada na Bíblia. Faz de nós, Senhor, cristãos maduros, que conhece o seu Senhor, que conhece a vontade do seu Senhor e esteja disposto a cumprir a Tua vontade. Nós oramos que o Senhor abençoe a Tua igreja, para que isso aconteça em nós, segundo o Teu desejo, para o Teu louvor e para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.